Imagine uma vida onde os ecos dos erros do passado já não definem o seu presente, onde a ansiedade perde sua força. Em seu lugar, nasce uma serenidade profunda. Isso não é uma fantasia, é uma jornada que podemos trilhar juntos. Hoje, quero te convidar a descobrir um caminho muitas vezes esquecido, mas transformador. O caminho de compreender, liberar, acima de tudo, perdoar a si mesmo. Você já percebeu como a ansiedade muitas vezes nasce de feridas que carregamos dentro de nós? Muitos vivem atormentados não apenas pelo medo do futuro, mas pelas marcas do passado. A culpa se torna como uma corrente que aperta o coração, e por mais que tentemos ignorar, ela volta em forma de inquietação e de pensamentos repetitivos. A palavra de Deus nos mostra que não fomos criados para viver prisioneiros da culpa. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, quando nos voltamos para Cristo, não precisamos mais viver sob a sombra do remorso. O perdão de Deus nos alcança, mas muitas vezes o que falta é aprendermos a perdoar a nós mesmos. É nesse ponto que muitos tropeçam. Acreditam que a graça é para os outros, mas continuam punindo a própria alma por erros já confessados diante do Senhor. Hoje, quero que você entenda, a verdadeira paz começa quando aceitamos a graça de Deus e deixamos de lutar contra nós mesmos. A ansiedade se alimenta da autocrítica constante, mas a paz nasce quando o coração encontra descanso na misericórdia do Pai. Uma das maiores causas da ansiedade é o apego ao que já passou. Muitas vezes, nosso coração insiste em reviver cenas antigas, erros já confessados e situações que não podemos mais mudar. É como se carregássemos uma mochila pesada, cheia de lembranças dolorosas, que torna o caminho da vida cansativo e desgastante. Mas a palavra de Deus nos convida a um novo começo. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, está escrito: não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não apenas perdoa o nosso passado, Ele o transforma. Aquilo que antes parecia motivo de vergonha pode se tornar testemunho de vitória. Aquilo que gerava dor pode se converter em aprendizado. Mas, para isso, é preciso decidir: vou soltar o passado e colocá-lo nas mãos do Senhor. Quando você entrega a Ele os erros que tanto pesam, está dizendo: Senhor, eu confio que a Tua graça é maior que a minha falha. E é nesse ato de entrega que a ansiedade começa a perder força, porque o coração já não precisa carregar sozinho o peso do que foi. Lembre-se, viver preso ao passado é impedir que a novidade de Deus floresça no presente. Hoje, Ele quer abrir um caminho novo diante de você. Perdoar a si mesmo não é fácil. Muitas vezes, olhamos para dentro e encontramos um juiz implacável, sempre pronto a nos condenar. Essa voz interior, alimentada pela culpa, gera inquietação, insônia e até medo de enfrentar a vida. Mas o que precisamos entender é que esse ciclo de acusação não vem de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 20, está escrito: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos nos absolver, o Senhor já declarou perdão sobre nós através de Jesus Cristo. A cruz não foi apenas para nos livrar da condenação eterna, mas também para nos libertar da escravidão da culpa no presente. Quando aceitamos essa verdade, experimentamos uma paz que a ansiedade não consegue roubar. Perdoar-se é abrir espaço para que o Espírito Santo cure feridas profundas, se nos ensina a caminhar de forma leve. É como abrir as janelas de um quarto escuro e deixar a luz do sol entrar, dissipando as sombras. Hoje, você pode escolher se levantar contra a voz da acusação e declarar sobre si mesmo: eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou livre em Cristo. Essa é a chave que abre a porta para a verdadeira serenidade interior. Quando carregamos a culpa, tendemos a nos definir pelos erros que cometemos. Quantas vezes você já pensou ou até disse a si mesmo: eu sou um fracasso, eu não mereço ser feliz, eu nunca vou mudar? Esses rótulos são como correntes invisíveis que prendem a mente e alimentam a ansiedade. Mas Deus nos chama para uma nova identidade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Isso significa que você não é mais definido pelo seu passado, mas pela obra de Cristo em sua vida. Aos olhos de Deus, você é um filho amado, justificado pela fé e chamado para viver em liberdade. Essa é a verdade que o inimigo tenta esconder, porque sabe que, quando você entende quem é em Cristo, a ansiedade perde o domínio. A graça não apenas cobre seus pecados, mas transforma sua essência. Você não é mais o erro que cometeu, você é o perdão que recebeu. Não é mais a culpa que carrega, mas a esperança que habita em você. Liberte-se dos rótulos que o mundo ou sua própria mente tentaram impor. Olhe para si mesmo com os olhos da fé, enxergando-se como Deus o enxerga. A verdadeira paz nasce quando aceitamos essa nova identidade e escolhemos caminhar nela. Quando guardamos culpas dentro de nós, não é apenas a mente que sofre, mas também as emoções e até o corpo físico. A ansiedade, muitas vezes, é o reflexo de uma alma ferida que ainda não aprendeu a soltar aquilo que já foi entregue a Deus. Por isso, perdoar-se é também um processo de cura emocional. O salmista Davi sabia bem o que era viver atormentado pelo peso do erro. Ele escreveu no Salmo 32, versículos 13 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas logo depois, Davi declara no versículo 5, confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja como a confissão e a aceitação do perdão de Deus trouxeram alívio e restauração ao coração de Davi. O mesmo acontece conosco quando, além de pedir perdão, aprendemos a receber e a acreditar que realmente fomos perdoados. Esse é o ponto em que o peso começa a se desfazer e as emoções encontram descanso. A ansiedade perde sua força quando a alma já não carrega um fardo oculto. A cura vem como uma brisa suave, trazendo de volta a leveza e a alegria de viver. Quando guardamos culpas dentro de nós, não é apenas a mente que sofre, mas também as emoções até o corpo físico. A ansiedade, muitas vezes, é o reflexo de uma alma ferida que ainda não aprendeu a soltar aquilo que já foi entregue a Deus. Por isso, perdoar-se é também um processo de cura emocional. O salmista Davi sabia bem o que era viver atormentado pelo peso do erro. Ele escreveu no Salmo 32, versículos 13 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas logo depois, Davi declara no versículo 5, confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja como a confissão e a aceitação do perdão de Deus trouxeram alívio e restauração ao coração de Davi. O mesmo acontece conosco quando, além de pedir perdão, aprendemos a receber e a acreditar que realmente fomos perdoados. Esse é o ponto em que o peso começa a se desfazer e as emoções encontram descanso. A ansiedade perde sua força quando a alma já não carrega um fardo oculto. A cura vem como uma brisa suave, trazendo de volta a leveza e a alegria de viver. Quando a culpa é deixada para trás, o coração aprende a se perdoar. Algo poderoso acontece. O futuro deixa de ser um lugar assustador. Muitos vivem ansiosos porque olham para frente carregando o peso do ontem. Mas quando esse peso é solto nas mãos de Deus, o amanhã passa a ser visto como uma oportunidade de recomeço. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é uma promessa que nos convida a confiar. O futuro não está nas nossas mãos limitadas, mas nas mãos do Deus que é fiel. Perdoar-se é também acreditar que Deus pode escrever uma nova história. É deixar de lado a paralisia causada pela vergonha e dar passos firmes na esperança. Não significa que não haverá desafios, mas significa que eles não serão enfrentados com medo e insegurança, e sim com confiança em quem nos sustenta. A ansiedade se alimenta das incertezas do amanhã, mas a fé se alimenta das promessas de Deus. Quando o perdão próprio abre espaço para essa fé florescer, descobrimos que o futuro não precisa ser motivo de angústia, mas sim de expectativa. O Senhor te chama hoje para viver sem correntes, com os olhos fixos naquilo que Ele ainda vai realizar em sua vida.
Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu recebo o perdão de Deus e escolho viver em paz. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Lembre-se, a verdadeira paz começa quando nos reconciliamos com Deus e conosco mesmos.